Em vários episódios anteriores eu falei muito sobre isso, né? Tudo que não te tem, você pode ter, mas nesse eu decidi aprofundar. A gente vai para águas mais profundas. E aqui eu vou trazer um exemplo para você entender bem. Por que muitas vezes você quer tanto ter um filho, quer tanto gerar, e ainda não aconteceu? Você já fez várias FIVs, já até talvez tenha desistido, achando que não era para você. E hoje você vai entender o que realmente está acontecendo na sua vida. Ou prosperar financeiramente, foi tanta oração, tanto pedido, às vezes começava e parava, e aí você já acha que não é mais pra você? Ou o seu casamento, que você quer tanto restaurar, tanto que seja restaurado, tanto que Deus mude seu marido, e aí muitas vezes as coisas pioram, ao invés de melhorar. Que Deus é esse? Vamos entender? Tudo que não te tem, você pode ter, e hoje você vai entender, porque ainda você não foi abençoado com aquilo que você tem pedido em oração. Para contextualizar, eu vou trazer um exemplo. Esses dias eu estava vendo um testemunho de uma mulher que ela falava sobre a restauração do casamento dela, como que Deus restaurou o casamento dela. E eu achei tão lindo que eu decidi trazer aqui. A história era a seguinte. Essa mulher até era pastora. E ela falou o seguinte, durante muitos anos na vida dela, o marido dela, ela era cristã, pastora, e o marido dela tirava sarro dela. O marido dela tirava sarro de Deus. O marido ficava chamando ela de crente demais. O marido dela, enfim, né? E ele era alcoólatra, bebia muito. Como pai, ele era um pai presente, mas às vezes começava a ser agressivo pela bebida. O marido era um adúltero, né? Traía ela com infinitas mulheres, ela sabia disso. Ela fala que ele chegava em casa e cheirando realmente a prostíbulo, a prostituição. E mesmo passando por toda aquela situação, ela se firmou naquilo que Deus tinha de promessa para ela. Falando bem aqui, claramente agora, para mulheres que foram traídas. E que você tá assim, cara, acho que Deus não quer meu casamento. Eu acho que Deus quer realmente que ele construa outra família com essa mulher. Deus nunca vai destruir uma família para construir outra. Não é da vontade dele. Não é da vontade dele a sua separação. Não é. Mas existe um processo para uma restauração que não depende do seu marido. Isso é libertador. Deus só precisa de um. Inclusive isso está na palavra. Por isso você tem que ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai entender que quando a mulher se santifica, e o processo de santificação, de não ser santa, santa é só Jesus, Deus, né? A mulher se santifica, se purifica, abandona maus hábitos, se alinha à vontade dele, né? Se alinha ao Espírito Santo, enfim. Busca ele, né? Confessa os pecados, para de pecar, enfim. É todo um processo, né? De santificação. A mulher que se santifica, santifica o marido e as suas próximas gerações. Então isso quer dizer que Deus só precisa de um para restaurar seu casamento. Uau! Às vezes você pensa assim, mas meu marido não tá fazendo a parte dele, meu marido continua saindo, continua me traindo, continua com a outra. E eu sei, gente, deve ser bem pesado você continuar em oração por alguém que tá te ferindo. Mas se você entende a palavra do negue-se a si mesmo, se é para seguir a vontade de Deus, é negar os seus sentimentos, negar a flor da pele, negar aquele apontamento, negar o que você queria falar e entender o princípio do testemunho dessa mulher, que ela entendeu, uma mulher sábia, né? Que você não tá, e ela não tá lutando contra a carne, não é contra o marido dela. Ela sabia que era influência de principados e potestades. Sim, meu podcast no espiritual, é isso aí, é o que Deus quer. Então, se você não lê a Bíblia, eu preciso traduzir-la pra você. De alguma forma ela vai chegar pra você, que seja através da minha vida. Ou se você não entende a Bíblia. Então, o mundo é espiritual, muito mais do que carnal. As pessoas são influenciadas por brechas que elas abrem pelo pecado. Seja pecado que o seu marido cometeu, seja pecado pelos antepassados dele. Por exemplo, adultérios vindo de geração em geração. Se isso, uma não se levanta para quebrar isso dentro da família, vai mais uma vez, mais uma geração de separação. Você quer passar isso para os seus filhos? Não. E foi o que ela decidiu, voltando para o testemunho dela. Então, ela sabendo disso tudo. Sábia, mulher sábia, sabendo, cara, minha briga não é contra meu marido. É contra principados e potestades. O mundo é muito mais espiritual do que carnal. Deus não quer que ele construa outra família com outra pessoa. Deus quer restaurar a minha. Bloqueio o que meu marido tá fazendo, bloqueio o que ele tá falando, bloqueio. E eu vou só seguir o que Deus vai me orientar.
Então, ela começou essa jornada inteira buscando a restauração do casamento. Orava pelo casamento, só pelo casamento. Era só o casamento, ela só queria o casamento. E só piorava, só piorava, só piorava. E talvez esteja falando com algumas mulheres que estão acontecendo a mesma coisa aqui hoje. Ou você conhece alguém, então compartilhe esse episódio com essa pessoa. Só piorava, só piorava, só piorava. E ela, cara, tem uma coisa errada. Deus não tá atendendo minhas orações. Não é possível, Deus não tá ouvindo. Só que na caminhada, tudo que não te tem, você pode ter, lembra? Ela descobriu que o altar do coração dela não era Deus. Era o marido. A segurança dela é o marido. Tudo na vida dela era o marido. Tudo era o marido. E ela só pedia pelo casamento, pelo marido, pelo casamento, pelo marido, pelo casamento, pelo marido. E foi uma jornada para ela entender que Deus queria restaurar a ela antes do casamento dela. Então, Deus começou a agir na vida dela. Ela precisou olhar pecados, ela precisou olhar comportamentos, ela precisou olhar desonra, ela precisou olhar falta de perdão, ela precisou olhar... Ai, gente, era tanta coisa que ela falou que ela teve que purificar nela. Que quando ela foi indo para essa jornada, de repente ela esqueceu. Não é que ela esqueceu do marido. O marido continua a ser importante, honrando, mas mesmo ele traindo. E eu sei que isso é muito disruptivo para algumas mulheres, tá? Mas você vai chegar nesse nível. Mas ela se encantou tanto pela jornada com intimidade com Deus. Descobriu um tesouro tão grande na vida dela, muito maior. Olha que ela era pastora, né, gente? Mas ela não conhecia verdadeiramente a Deus. O Pai, Deus Pai. Ela podia conhecer Deus Senhor. Ela não conhecia Deus Pai. Ela foi conhecendo a paternidade de Deus. É óbvio que ela continuava orando pelo marido, ela não começou a ficar passiva em relação a isso. Continuou orando pelo marido. Mas ela começou a seguir mais o que Deus queria. Os propósitos dele, a orientação dele. Seguir em obediência, se preocupar com aquilo que Deus se preocupava e não com aquilo que ela estava se preocupando. E ela falou que chegou um momento que o marido, ele tomou o lugar que ele sempre deveria ter tomado na vida dela, que não era o lugar de Deus, não era o trono do coração dela. Era um lugar muito importante, de honra, mas não era tudo mais na vida dela. E o casamento dela foi restaurado. Teve um dia que o marido dela teve um encontro genuíno, verdadeiro, sobrenatural com Deus. Ele se converteu. Ele se tornou um pregador da palavra. Olha, gente, adúltero, alcoólatra e chacota a Deus. Olha o que Deus é capaz de fazer. Pregador da palavra, apaixonadíssimo por ela, honrou a família, fechou negócios que estavam ilícitos, enfim. O cara foi restaurado, ela foi restaurada, o casamento foi restaurado. Pra que eu te contei essa história? Pra te falar que quando o filho deixar de ser o altar do seu coração, quando o dinheiro deixar de ser o altar do seu coração, quando o casamento deixar de ser o altar do seu coração, Deus vai te abençoar com isso. E não é de uma hora para outra, você passa por um processo. Gente, o mundo vai falar, é tudo atalho, busca atalho. Deus não funciona assim, com Deus é processo. Tá a fim de viver o processo? Quer ser a mulher que você nasceu para viver e tendo tudo de bênçãos que ele tem pra tua vida? Você vai passar por processo, filha, vai doer. Ponto e é ponto. Assume, seja madura. Passe por esse processo. Que na hora certa, no tempo dele, que não é nosso, ele vai te abençoar. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Não tenta fazer pela força do seu braço, não tenta se indignar por Deus, porque isso só vai atrasar a sua vida. Assuma o processo, fala assim, ok. Primeira parte do processo. Assuma hoje ao Senhor que meu marido é o altar do meu coração. Assumo hoje ao Senhor que meu trabalho é o altar do meu coração. Assumo hoje ao Senhor que ter um filho e gerar um filho era o altar do meu coração. Eu só pensava nisso. Me cura, me mostra, me dá estratégia, me mostra o que eu tenho que fazer. Eu não tenho a menor dúvida que ele vai fazer na sua vida, mas ele está muito mais interessado em te restaurar, te realinhar a mulher que ele te fez para ser, e você vai ver que essa bênção vai ser só um detalhe na sua vida. Se você foi tocado com esse episódio em compartilhar com alguma amiga que veio na tua mente agora, eu espero que o Espírito Santo te guie a lembrar de alguém, ou alguém, algumas pessoas, compartilha. Seja essa bênção na vida dessa pessoa, tá bom? E até o próximo Mente Lapidada Podcast.